Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Sou Suleima Sena e começa agora o Donas FC, a voz feminina no esporte. Sempre com muitas notícias e informações sobre o mundo do futebol feminino e sempre ao lado dela, Laura Tessi. Olá, Laura Tessi, traga seus destaques. Olá, Donas FC, tudo bem com vocês? Espero que sim. Fiquem ligados aqui nesse episódio que a gente vai ter muita novidade do mundo feminino no esporte, passando pelo Brasileirão A1, a gente vai ter as maiores goleadas, alguns classificados do A3, teve time aí internacionalmente levantando taça, também vamos falar. E eu queria pedir licença, Suleima, pra gente dedicar esse episódio pra Luana, se você deixar. Com certeza, com certeza. Para quem não sabe, a Luana Bertolucci, que é jogadora da seleção, ex-Corinthians e agora tá jogando lá fora, ela foi diagnosticada com um linfoma, que é um tipo de câncer, e aí por isso ela teve que ficar afastada do time dela. Ela já tinha sido afastada da seleção, né, na última convocação da She Believes. Acredito que seja por isso, e aí agora ela tá em tratamento e a informação que falaram pra gente é que além dela estar sendo supervisionada pela médica, né, do time, ela também está sendo supervisionada pelos médicos da CBF, que é a Lígia Neder e o Jorge Pagura. Então, queria dedicar esse episódio para ela, que ela tenha a melhor recuperação possível. A gente sabe o quão difícil é essa doença e que ela consiga se recuperar o mais rápido possível. É isso aí, nós aqui do Dono do Jogo desejamos a Luana, a família e amigos muita força e muita fé nessa jornada difícil, mas a gente tem certeza que você vai sair vitoriosa. Estamos com você, Lu. Força aí. Bom, é isso aí. Outra novidade, né, do futebol, já vamos começar com falando um pouquinho de seleção brasileira de futebol. Não seleção brasileira de futebol, mas futebol brasileiro, porque uma bomba daquelas que a gente gosta, né, de divulgar. Estados Unidos e México retiraram Graças a a, a candidatura, né? Também eles querem tudo, né? Copa América, Copa do Já Mundo. teve campeonato Ah, lá esse chega, ano. né? She Believe já foi lá, então. Chega, deixa pra gente. Então, assim, vamos dizer que o caminho do Brasil ficou um pouquinho mais curto. E quem é que tá na jogada Certeza. ainda? Bélgica, Holanda e Alemanha, que estão com a candidatura tripla não, né? Tripla da Europa, vai disputar com o Brasil. Então, eu, particularmente, a gente teve recentemente uma Copa do Mundo na Europa, foi 2019, que foi na França, né? Então, eu acho que nós vamos ser É as pra donas da Copa. vice-liderança. Eu tô com esse Espero. pressentimento, eu tô com essa esperança, porque é muito importante, né, Laura? A gente falou sobre isso, a importância da gente, pro futebol feminino, pra modalidade, pro Brasil também, economicamente, turisticamente, Sim, sediar uma Copa, né, feminina, né? agregaria, né? Acho que querendo ou não, ia ajudar a fomentar bastante o futebol feminino, ainda mais, né? Chamar as pessoas para irem nos estádios. Então, acho que isso ia ser muito bacana, principalmente para o crescimento da modalidade aqui no país também. E o que eu achei muito bacana da justificativa, né, das duas federações, tanto a norte-americana como o México, que eles justificaram, né, falaram que eles querem fazer, eles vão brigar pela Copa 2030, Sim, 2031, né, 2031, porque eles querem realmente chegar à igualdade em premiações, né, entre masculina e feminina. Então, isso é muito bacana, né, 2031, será que a gente tem possibilidade? E já coloca também uma pressão até para 2027, para que realmente a FIFA também, com certeza a FIFA vai bater o recorde, porque está lá, inclusive já está determinado, e toda a Copa a gente está vendo esse crescimento, né? Eu espero que de repente já em 2027 a gente já consiga, olha como eu sou esperançosa, né? Já consiga chegar, né, nessa igualdade salarial, né? Salarial tipo bonificações, premiações, seria muito bacana, porque a FIFA pode fazer isso, né? Dá para fazer isso e seria muito legal para o desenvolvimento desses países que vão disputar essa Copa, né, todo Laura? mundo, né? Principalmente para os menores, que às vezes não tem tanto investimento. É. Agora, outra notícia, né, falando de seleção, a seleção da Zâmbia, uma bomba, né, já tá lá no Donas FC,
E a Zâmbia corre o risco de não disputar as Olimpíadas, né, Laura? Pois é, que Do nada, falei igual a Kiara, do mas é um nada. pouco de desespero aqui, porque supostamente lavagem de dinheiro que eles estão alegando e aí eles vão fazer uma verificação melhor lá, né? Mas assim, E é bem triste porque um pesado. país paga e as meninas Então, que o que o não têm. presidente faz. É, as meninas não têm nada a ver com esse rolê aí e serem punidas, né? Mas tudo bem, a FIFA tá fazendo o papel dela, o que cabe, né? Exato, tem que ter Combater, essa né? Tem análise. que ter a boa governança, a gente sempre defende isso aí. Mas é uma pena que as jogadoras tenham que pagar, sei lá, eu acho que de repente outro tipo de punição, né? Que não respingue Não na. afete a seleção, né? Sim, a Ser seleção, porque os elas culpados. precisam. Copa do Mundo Copa do Mundo, Olimpíadas é vitrine, né? Elas precisam aparecer economicamente também, porque quando você vai participar de uma competição como essa, você recebe, né? Na sua convocação. Então, assim, tomara, né? Vamos ver aí, vamos ficar atentas aqui para o que vai acontecer. É, Tanto o presidente como o secretário-geral e outros membros da federação lá de Zâmbia, eles estão sendo acusados e eles negam Supostamente. as acusações, né? Agora a gente estava vendo, tem um colega nosso, né, que produz conteúdo, Arquibancada Feminina, eles noticiaram hoje, Laura, sobre o Real Brasília, que o Real Brasília estava com 4 meses de salário Atrasado. atrasados. A gente não conseguiu realmente informação ainda do Real Brasília, né, para confirmar, mas se realmente, de fato, isso estiver acontecendo, é uma vergonha. A gente está falando de Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que pode? Você consegue imaginar um time disputando a Série A do Campeonato Brasileiro e com 4 meses de salário atrasado? Que já não é um salário muito alto, né? Se a gente for ver. Então, assim, Sim, é não é tão mínimo. difícil pagar. Se a gente for. Investimento é mínimo, né? Que a gente sabe como especialmente no caso do Real Brasília, que também tem um time masculino. É diferente. O Real Brasília, para vocês entenderem, ele é lá no Distrito Federal é diferente. Tem o Minas e tem o Real Brasília. O Minas é um time que ele já nasceu já tem um DNA mesmo de futebol feminino. Ele não tem um time masculino. Eu até entrevistei, vão lá no nosso canal, entrevistei a Nayeli Albuquerque, que é a presidente, né? Ela e a irmã, elas são gêmeas e são presidente do Minas Brasília, está disputando a Série A2. E eles já são simplesmente puro feminino. Agora, já o Real Brasília tem um masculino, tem um feminino, e a gente sabe que quando acontece isso, sempre existe ainda essa disparidade Privilégio. de investimento. É, exatamente. Mas vamos apurar aí, porque realmente, se isso estiver acontecendo, é uma vergonha, né? E parabéns à Arquibancada Feminina e obrigada aí E não é pela, nem a pela primeira notícia audiência. exclusiva que eles soltam, né? Então, assim, o trabalho deles é impecável. Não, é bacana, muito legal e a galera tá sempre acompanhando a gente aí. Sim. Agora vamos falar já que a gente está falando de Série A, de Campeonato Brasileiro, a bola está rolando, Laura, e já começou. Vamos falar do finalzinho da sétima rodada, porque vale a pena ver de novo. Vale a pena falar de novo, porque vocês não Pois estavam é. aqui, porque a semana começou. Meu, foi uma loucura. Já teve sexta rodada. E aí já começou a sétima ontem, inclusive. É, E aí, vamos falar da o sétima, do finalzinho. jogo da segunda-feira, porque foi uma coisa assim que realmente. Eu não vou dizer que a gente nunca viu isso na história, porque a gente viu uma história recente e com a seleção masculina, né, contra a Alemanha. Mas o Flamengo deu uma sonora goleada. A gente estava falando aqui do Santos, da esperança do Santos se recuperar, né, agora com um técnico novo. Mas também a gente falou da falta de planejamento, né, do time estar chegando na sétima rodada, não foi o caso, e ter trocado de técnico 3 três vezes. vezes. E aí a gente assiste aquela partida e não consegue acreditar. 7-0. Até gol contra teve da O gol Santista pro contra, Flamengo. a Camila Sintra fez o gol contra, 7-0. Não conseguiu nem balançar as redes. A mamãe Cris
super, super vitaminada. Deixou 2 vezes o dela. Deixou lá duas. De cabeça, inclusive. Nossa, A goleira nem viu, coitada. não, ela é oportunista. É, Craque. craque faz assim. A gente fica triste, Cheira. porque, pra falar a verdade, não é o tipo de resultado que eu, Laura, particularmente, eu adoro ver no futebol. Não gosto mesmo. Eu não gosto. Eu acho que é muito triste. Mesmo quando ainda sendo o meu time, se fosse meu time, na posição que o Flamengo estava, eu não acho tão legal, porque eu acho que é muito difícil, deve ser muito difícil para uma jogadora, né? Para as jogadoras, psicologicamente, né? Como é que o Santos vai trabalhar isso agora? Porque agora não é questão só. Você não vai focar só na questão técnica, tática, mas o psicológico. Tem que ter o acompanhamento, mas assim, leva ao que a gente já tinha falado, né? Eles já deveriam ter esse acompanhamento psicológico desde o começo, porque, né, teve toda aquela confusão do técnico, então aquilo, pra mim, na minha opinião, afeta muito mais o psicológico de um atleta do que tomar 7-0, entendeu? Esses placares a gente já tá mais acostumado, infelizmente, no futebol feminino tem essa disparidade, só que a gente não espera de uma equipe do Santos, né? Querendo ou não, por ser uma equipe grande, a gente normalmente não espera um placar desse. Mas tem que É. se reerguer, tem que saber que foi só um jogo, ainda tem muito campeonato pela frente e Então podemos falar que foi a segunda grande goleada que o Santos tomou esse ano. esse ano. E no momento é a maior do campeonato, tá? Até Maior o do momento, campeonato. E se for puxar aí, possivelmente até da história, hein? No Campeonato Brasileiro. Depois a gente. O nosso acho que tá. não. Não? Será que tem Eu acho que mais? tem mais. Na Série A? Eu só não vou te dar certeza, mas Depois, mas a gente dá certeza, mas tudo bem, que a gente tá aqui, nós somos jornalistas, e aí, jornalista, ó, vai lá em busca da informação, mas eu realmente eu não me recordo, assim, de uma goleada, assim, 4-0, 5-0, ok, eu acho que 6-0 até, mas 7-0. ano passado teve Corinthians e Palmeiras Ah, 8-0. foi 8-0? Foi 8-0. Não, não foi 8-0, 8-0. foi 7. 8. Que tinha Bia Zanerato em campo, eu tava naquela partida. Eu também. Foi 8? 8-0. Poxa, então esquece. Apaga aí, apaga tudo aí, gente. Ó, a gente tá falando de um jogo do ano passado que eu estava presente, trabalhando lá. Final do Brasil. Foi um jogo, foi humilhante. Foi humilhante. Culminou, inclusive, na saída do técnico do Palmeiras. Palmeiras. Aquela partida foi já no finalzinho. Eu não esqueço o rosto, as expressões das jogadoras do Palmeiras Então, esse foi outro jogo que eu não após entendi. aquela partida. Foi assim, uma coisa muito surreal. Acontece algumas coisas assim, né? Igual surreal também é você esquecer que teve uma goleada dessa no ano passado e um A clássico. gente esquece, né? Surreal, tá bom então. Então agora eu que tomei a goleada, Laura. Bom, Mas deve ser a segunda, se não for. aí ó, ainda tem uma. Não, e teve também com o Ceará. Teve aquele 11-0, mas 11 não a tava 0. eu acho. Não tomou do Corinthians. Tomou do Corinthians, acho que 11-0. Teve isso também, a gente esquece. Mas tudo bem. É porque quando eu acho que tem um peso muito grande quando a gente vê um time tradicional, e especialmente as Sereias da Vila, porque são pioneiras, né? Então é uma equipe, inclusive, vai disputar a Libertadores. Mas isso que mostra que o investimento ele tem que ser contínuo, né? Não adianta. Eles começaram a investir lá no começo, mas esse ano a gente sabe que o investimento aí não tá tão bom, né? Então faz diferença, pelo visto. Faz diferença. Uma boa gestão também, né? E tem um peso também, porque o time, a gente tem que lembrar que o Santos está na série B, né? O clube. Masculino. Clube tá, porque então assim, isso também interfere em muitas coisas também. Mas tudo bem. Aí tivemos o início, né, já da 8ª rodada, Laura, nesse feriadão. Traz Isso os mesmo. Tivemos resultados. 3 jogos, começando com Palmeiras 3, 1 Real Brasília. Novamente 2 gols da Amanda Gutierrez. Ela não cansa de fazer gol nesse campeonato. Errou. É Amanda Gutierrez. Esse trocadilho eu não tinha Gutierrez. pensado. Amanda Gutierrez. Foi lá E e tá- brocou. Tá líder. Brocadora ou não é? Pô, eu só não falo porque não é da Bahia. Essa eu deixo pra Bahia. Mas Já é a broca. carteirinha assinada delas. Mas, meu, não cansa de fazer gol todo joguinho, pelo menos um dela. Então, assim, uma das craques desse campeonato e a gente ainda tem muito que esperar
da Amanda, tá? E eu já vou falar, E, viu? e um outro da Laís A Esteva, que também que tá jogando Laís muito. Estevão também, já há muito tempo que vem se destacando, fazendo também muitos gols. E eu já falo aqui, já cravo também. Eu vou dar uma de Laura Tessi, que cravou a Bianca Brasil na lista do Arthur. A Amanda Gutierrez tem que ir. Tem que ir, teremos A 2 arquibancada jogos. falou dela, inclusive. Teremos Amanda e 2. Bianquinha, né? Foi, então, teremos 2 jogos Amistoso. amistosos aí, um na Aqui no Brasil, tá pertinho, aqui só no levar. Brasil, lá no. E eu já te falo, como nordestina, a gente ama ver bola na rede, ver gols. Então, se chegar lá com com aquele placar magro, sabe, com aquelas finalizações que a gente tem visto aí da seleção brasileira, a gente lá, o pessoal fica retado. Fica retado. Fica chateado, fica bravo, não. Não tem negócio de bravo lá, não. Porque a gente já nasce bravo, lá é retada mesmo, que a gente gosta de ver bola na rede. Então, eu apostaria muito, muito mesmo na Amanda Gutierrez, porque não é de agora. Não é porque ela fez os gols, né? Se isolou na artilharia, 9 gols. Então, aí embaixo tem só a Segundo, Cris e a Bianca. a Cris e a Bianca que igualaram, né? 6 para cada, isso? 6 ou 7? Não, 6. Porque a Amanda estava com um gol na frente, estava com 7. Então não é só por Verdade. isso, mas é tudo, é o que ela já vem apresentando. Na Libertadores do ano passado só dava ela. Toda rodada, gol. Então ela sabe fazer gol, é oportunista, finalizadora, e eu acho que é exatamente a peça que eu consigo enxergar também na seleção. Aquela finalizadora, aquela jogadora. E ela, a Amanda, ela vai pra cima mesmo da marcação, ela não se intimida. E ela olha, ela tem uma inteligência muito grande quando ela chega na área, porque ela, antes de bater a bola, ela já olha, você vê que ela olha ali, porque ela tem a meta que é fazer gol, não é de qualquer jeito, como eu vejo muitas atacantes pegam a bola, parece que, sabe a batata quente, que você quer se livrar? Já chuta de qualquer jeito. E ela não, ela vai, chama a responsabilidade para si, tá merecendo muito mesmo. Eu cravo realmente o nome dela, não tem como. E Arthur Elias está olhando o Campeonato Brasileiro. Ele deixou claro, ele respondendo a sua pergunta, Lógico. que não estava fechada ainda, que não estava definida ainda a lista, e que ele ia ficar de olho, no Campeonato Brasileiro. Então, ele com certeza, ele está vendo o desempenho da Amanda Gutierrez, especialmente agora, né, que ela assumiu o protagonismo no Palmeiras, que antes ela compartilhava com a Bia Zanerato. A Bia saiu e ela assume o protagonismo e foi lá e decisiva, né? 3-1, 2 gols da Amanda Gutierrez. Se não tivessem esses 2 gols, o Palmeiras teria empatado. Então, assim, vamos olhar com carinho. Agora, a gente sempre. Ah, você vai continuar com a rodada, né? Isso. Aí a gente teve 1-1 entre Avaí Kinderman e Cruzeiro. O Avaí conseguiu empatar logo no finalzinho do jogo, aos 41. A gente teve um jogo adiado entre Internacional e São Paulo. Até onde eu vi, ainda não realocaram ainda a data desse jogo. Porque tem um problema muito grande, né, com as chuvas lá no Rio Grande do Sul. Eu vi, inclusive, que as gurias coloradas estão fazendo uma campanha de arrecadação. Tá muito triste a situação lá. E não tinha condições nenhuma de ter uma partida de futebol. Sim, E eles ainda não tem, a data não foi definida também, a última vez ainda que, não. que a gente viu. Aí, enfim. Depois a gente teve a Ferroviária vencendo por 2-1 o Grêmio. Elas conseguiram virar o jogo e, com isso, se mantêm invencíveis ainda no Campeonato Brasileiro. A Ferroviária não perdeu nenhum jogo até o momento. E para finalizar, a gente teve Atlético Mineiro 1, Corinthians 3. Tivemos 2 gols da Vicky Albuquerque, que inclusive dedicou também para Luana. Comemorou fazendo L no final. Como é que faz? Vamos fazer o L aqui, aproveitar para fazer para a Luana. Dedicou para Lu. Fazendo L no final também em entrevista, ela, né, falou que a comemoração, enfim. Imagina o quanto isso tem abalado também o elenco do Corinthians, né? Porque toda a relação que tem com a Luana, né? Com certeza deve ter abalado bastante. Mas, ô Laura, as cabulosas, né? Estão patinando nessas últimas rodadas, né? 2 rodadas sem vencer. No campeonato, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Empatou com o Avaí Kinderman, a gente estava aqui, ó,
já acreditando que ia ter uma goleada. Foi lá no Caçador, né? Achamos que o Cruzeiro, as cabulosas tinham ido lá para caçar. Será que de alguma maneira isso que está acontecendo no clube, né, com a SAF que está sendo vendida, está interferindo em alguma coisa, sei lá, no fator em campo das cabulosas? Porque já é a segunda partida, né? E misteriosamente, desde quando foi anunciado que o Ronaldo estava vendendo uma parte dele, inclusive, que jogada inteligente. Ele, né, comprou de um preço e consegue vender Pro mais. outro. Valorizou o time. Nossa, O que mas a gente assim, fez um esperava, trabalho né? impecável, porque querendo ou não, ele valorizou muito o futebol feminino, né? Com certeza. Isso, querendo ou não, o Cruzeiro, igual a gente vem falando nos últimos episódios, ele, assim, esse ano, em questão de investimento, de valorização, tem sido um clube exemplar, assim, é um clube de dar parabéns, porque o Cruzeiro tá investindo muito no futebol feminino, que é muito legal, por isso que a gente tem, inclusive, a Bianca como um dos maiores exemplos, né? Então, não sei se tem a ver. Essas teorias eu sempre sou muito. É difícil tomar um lado. Eu não sei se tem a ver. Espero que não, né? Porque a gente não quer que caia de rendimento. Porque eu tô falando nesse sentido que às vezes é igual quando acontece numa empresa mesmo, vai mudar o comando, então quem tá ali embaixo trabalhando fica meio preocupado, porque você pontuou bem, o Ronaldo ele sempre investiu no futebol feminino e ele sempre falou assim com convicção, né, que ele era um apoiador da modalidade. Agora, o novo presidente da SAF, a gente não sabe qual é o pensamento dele, qual é a postura dele, né? Então, às vezes, eu não sei, é teoria, é uma teoria mesmo, tá? Porque não é possível um time que estava indo tão bem cair de rendimento, porque caiu de rendimento. São duas partidas, ele perdeu o clássico contra o América Mineiro e assim uma derrota expressiva, foi 3-1 por América Mineiro. Tudo bem que o América Mineiro está fazendo uma campanha muito boa, mas se você for colocar América Mineiro e o Cruzeiro, eu posso te garantir que as apostas, a maior parte vai para o Cruzeiro em desempenho mesmo, até porque o América, né, a gente não esperava. Os próprios dirigentes mesmo, as próprias dirigentes do América nem esperavam que ele chegasse tão longe. Falou que o objetivo do América era se manter na primeira divisão. E eu detesto essa visão de mundo quando uma pessoa fala que entra num campeonato para se manter. Porque não é o caso do América, que bom que não, mas todas as histórias que eu vi começar dessa maneira, os times que entraram e tinham o objetivo se manter, caíram. Inclusive o Bahia ano passado. Eu lembro uma coisa que me chamou muito a atenção, eu acho que foi a Letícia Fagundes, na época que era jogadora do Bahia, eu estava assistindo uma coletiva dela, e ela falou que o objetivo do time era se manter na primeira, se manter lá na primeira, na Série A. E o Bahia, esse discurso, quando você está nas últimas rodadas e você está ali brigando contra o rebaixamento, tudo bem, é compreensível. Claro, que você não quer cair, você não tem mais pretensão, você não vai Sim. à Libertadores, você não tá brigando por títulos, então tudo O que bem. resta, né? Mas essa Salvar. fala da jogadora do Bahia foi no início do campeonato e quando o Bahia estava desempenhando bem, inclusive. O Bahia estava pegando uns pontinhos ali, uns pontinhos ali, cá, e essa visão. E eu lembro que na época, foi uma coisa que me chamou muita atenção. E do América Mineiro a mesma coisa. Acho que tem que mudar um pouquinho essa filosofia. Você pode até pensar, mas fica. Porque como é que você fala para atleta? Fala, ó, Exato. a gente só quer se Você manter. não pode falar isso, né? Não, tem que Tem que entrar para motivar o ganhar, tem que entrar para ser campeã, tem que entrar e falar assim, colocar o foco lá, ó, quero tirar, arrancar o Corinthians lá daquela liderança. E eu acho que o pensamento, quem está mais nessa linha, é a Ferroviária. É a Ferroviária. A gente já está falando da Ferroviária aqui nesse programa já há um tempo. Há um tempo, um bom tempo. Ferroviária venceu, como você colocou aí, a gente acompanhou a partida de virada. Foi mais uma partida que a Ferroviária venceu de virada. O Grêmio saiu na frente e a gente está falando de duas grandes equipes. A gente não está falando. A Ferroviária, se você for pegar o histórico dela, Venceu ela bateu as equipes, sabe aquelas equipes a serem batidas? A Ferroviária conseguiu bons resultados, né? Empatar com o Corinthians dentro da arena,
primeiro empate do Corinthians, né, foi na Arena? Campeonato. Foi no campeonato. Na campeonato Pois e na é, e lá arena. fora, então pra mim, eu falo, aquele empate da Ferroviária valeu os 3 pontos, porque pegou o líder do campeonato, empatou lá, conseguiu realmente segurar as jogadas, deter, né, o adversário. Depois pegou o Palmeiras, que também é uma equipe também muito bem montada, muito bem liderada pela Camila Orlando, que é uma técnica experiente, já atuou em seleção, né? Então, assim, ela já tem é grifada, né? Assim, como a gente fala, Já tem um faro. Hã? Já tem aquele faro, né? Já tem aquele faro, e sabe montar time, entende de bola e tem boas peças, né? Acabou de falar, Amanda Gutierrez na sua equipe, e ainda assim a Ferroviária conseguiu dominar as ações, vencer o Palmeiras. Então vamos ficar de olho aí, porque realmente a sequência, eu duvido, pelo que eu tenho acompanhado as entrevistas mesmo da Jéssica de Lima, que a Jéssica de Lima chega lá para as jogadoras dela e Ela fala, falou isso em entrevista. falou, De cortar, mas ela tinha até falado, né? Que ela não quer saber quem é o próximo adversário, porque perguntaram, você vai disputar com o Palmeiras, depois Grêmio, né? Uma sequência de jogos difícil, e aí você sente que você quer desbancar, e ela falou, tipo, olha, desculpa, mas eu não penso desse jeito, sabe? Eu não quero desbancar ninguém, eu quero o meu time em primeiro lugar. Eu não fico pensando que o próximo adversário vai ser mais difícil. Eu respeito eles todos igualmente, mas eu quero vencer de todo mundo, sabe? Tipo, acho que o jeito que ela já pensa e ela passa isso pro vestiário já é esse pensamento, sabe? é Tipo o assim, mindset de vencedor. Mas é isso que eu tô te falando, que é importante no esporte e na pra ver. vida, né? A gente vem aqui para poder gravar o Donas FC, se a gente chegar e falar assim, vamos lá para fazer de qualquer jeito. Vamos lá cumprir tabela. Eu não saio de casa, eu não levanto da cama. Você levanta? Não. Né? A gente vem Eu para dar o melhor, para meu poder tempo. trazer as informações, para poder, enfim. E eu acredito também que um atleta, uma jogadora também, que tem que deixar a sua vida, tem que ter esse pensamento, para permanecer na Série A. Não. Olha isso, olha onde o time está chegando, o América Mineiro, onde está chegando no campeonato. Prossiga aí, por favor. E aí, a gente teve esses jogos ontem e teremos os jogos de quinta-feira. Nessa quinta-feira, só para vocês entenderem, nesse exato momento nós estamos gravando aqui, quinta-feira, e nesse momento que a gente está falando aqui, a bola está rolando. Está rolando para quem? Flamengo e Botafogo lá no Luso Clássico Brasileiro. carioca. América Mineiro e Bragantino lá na Arena Gregorão. Bom jogo aí, viu? Os dois vão somar aí forças aí. Jogaço. Depois teremos Santos e Fluminense na Vila Belmiro. Esses três são no mesmo horário, tá, gente? O Santos não é. Acho que o Santos é um pouquinho mais tarde, não? Eu tinha visto na tabela. Ai, mudou às 9 agora, Eu achei até horrível o horário. Verdade, trocaram pras 9 na Vila Belmiro. Para as 9, essa partida. Um bom jogo também. Santos e Fluminense, as duas equipes estão precisando né, pontuar desesperadamente. Fluminense que eu diga. São jogos de quinta-feira. Isso. E vamos dar uma olhadinha na tabela? Então, a classificação com a última rodada, porque como não fechou com essa, ainda não atualizei. Mas da última rodada tinha fechado Corinthians em primeiro com 19, Ferroviária em segundo com 15, São Paulo em terceiro com 14 pontos, América em... Peraí, já fechou que o Corinthians está com 22. Isso, é que teve só os 4 jogos. Aqui, ó. A minha tá atualizada aí. Isso, pode falar então. Tá. A minha tá atualizada aí. Teve o Corinthians com 22 em primeiro, Ferroviária com 18, Palmeiras em terceiro com 16, São Paulo não jogou ainda por conta disso, aí tá em quarto com 14, o América em quinto com 13, o Grêmio em sexto com 12, empatado com o Cruzeiro em sétimo e Bragantino em oitavo. Em nono temos o Real Brasília com 10. Em décimo teremos o Flamengo com 8 e aí empatado com 7 pontos a gente tem o Santos em décimo primeiro, o Botafogo em décimo segundo. Fluminense, 13º com 5 pontinhos. O Inter em 14º com 4 pontos. O Kinderman com 2 pontinhos em 15º. E para finalizar, Atlético Mineiro com 1 pontinho na tabela. O Atlético Mineiro. E a gente estava falando aqui
de incentivo de futebol feminino. Ele, sendo justo com o Atlético Mineiro também, lançaram uma campanha muito legal agora, de uma campanha de sócio exclusivo, um plano exclusivo para a modalidade, para o futebol feminino, e a preços populares, e, segundo eles, vai ser todo revertido para modalidade, e é muito bacana, a gente tem que destacar essas coisas também. Mais alguma. Ah, tem os jogos, né, que você vai falar da próxima rodada, Na rodada, que começa no sábado, é isso, Laura? então tem jogo fora que começa antes. Teremos Cruzeiro e Palmeiras no sábado, isso mesmo, começa no sábado. Às 11 horas, no Castor Cifuentes. Depois, Bragantino e Real Brasília, no domingo, às 3 horas. Aonde? Em Castor, eu gosto que você fala. Cifuentes. Como? Cifuentes. Nossa, quem sabe faz ao vivo. Com sotaque e tudo, olha ela. Pois é. Depois a gente vai ter São Paulo e Atlético Mineiro, no Marcelo Portugal, às 3 da tarde, domingo. Internacional e Ferroviária, também domingo, 6 da tarde, no Sesc Protásio Alves. Botafogo e Corinthians, segunda-feira, às 4h30, no Newton Santos. América Mineiro e Flamengo, segunda-feira, às 9 da noite, sem local definido por enquanto. Depois a gente tem Santos e Grêmio, terça-feira, às 7 horas da noite, na Vila. Fluminense e Avaí Kinderman, lá nas Laranjeiras, às 7 horas da noite. Lá, é isso mesmo. Finalizando. 7 horas, né? É engraçado que esse jogo estava programado para as 15. Fluminense e Kinderman, mas como a gente falou, a qualquer minuto, Pode mudar. tudo pode mudar. Só dando uma olhadinha aqui na artilharia do Campeonato Brasileiro, Amanda Gutierrez, 9 gols. Aí vem a Cristiane com 7. Bianca Brasil, gente, na verdade tá com 5 gols. Que ela fez um só, né? Não, ela não fez nessa rodada. Não fez. Teve um empate. Ela ficou parada, estacionada no 5. Nessas 2 rodadas, nós azaramos a Bianca Brasil. A gente escolheu ela aqui, a dona do Brasileirão, Laura Tessi. Sinto informar. E ela não fez 2 gols, 2 rodadas, ela tá sem zerar, mas aí ela vai Vai mudar. mudar. Aí tem a Gadu, né, do América Mineiro, com 4 gols. Tá a Gadu, tá a Duda Sampaio e a Micaele, uma galera aqui com 4. Gadu, Duda Sampaio, Micaele, a Anne do Atlético Mineiro, a Vicky Albuquerque. Essas estão com 4 gols no campeonato. E já que a gente está falando de artilharia do campeonato, Laura, a gente fez uma enquete, né, na nossa página Donas FC, pedindo ajuda para os nossos seguidores escolher quem é a dona do Brasileirão dessa semana. E aí a gente colocou a Cristiane ou a Amanda Gutierrez. E como é que foi? Você tá com o resultado aí da A Cris enquete? ganhou na enquete com 68% contra 32%, né, da Amanda. E aí, Bom, quer que eu fale primeiro ou você fala? então aí, ó. A galera que acompanha o Donas FC escolheu a Cristiane. E agora a gente vai ter que aqui escolher quem é que vai ser. Vamos dar uma de Big Brother, fala quem e por quê. Eu vou na Cris também. Acho que a fase que ela vem vindo é muito boa, tanto na seleção quanto no Flamengo. Então, assim, pra mim eu sou muito fã dela, então eu iria na Cris. Bom, eu já perdi, né? Eu já perdi, volta vencida, porque eu vou da Amanda Gutierrez. Eu até, assim, eu vou te falar, eu comecei a semana vendo aqueles gols da Cristiane contra o Santos. Falar, ai, não, já sei, essa semana meu voto... Equipe também, acho que teve uma... Hã? Contra a ex-equipe dela também, teve Sim, simbólico, né? Simbólico, não, merece muito. Mas aí, depois que eu vi a Amanda Gutierrez, eu adoro jogadoras decisivas, né? E foi um jogo duro também pro Palmeiras. Não encontrou essa facilidade toda, não, porque o Real Brasília endureceu bastante a marcação e ela conseguindo fazer 2 gols
se isolar na artilharia, mostrar essa fome de gols. A minha escolhida é a Amanda Gutierrez, mas volta vencido. A galera e Laura foi na Cristiane, e a Cristiane é a nossa dona do Brasileirão dessa semana. Pronta para descer o elevador aí, Laura? A 2. Vamos lá, o que é que a gente tem de novidade aí? Vai ter rodada, né, da série A2. Quer que relembre os jogos que teve semana passada ou pode falar? Não, vamos falar dos jogos. Dos resultados, né? Isso. Ah, sim, claro, por favor. Na rodada 3, começando dia 27, a gente teve Fortaleza goleando o VF4 por 7-0. Fortaleza que também tá indo muito bem no campeonato. O 3B da Amazônia ganhando por 3-0 contra o Remo. Mais uma vitória pro 3B também, que é outro time que tá destruindo na Série A2. Doce Mel perdeu pro Bahia por 4-0. Mais uma vez, Bahia brocando aí, mais uma goleada. Clássico baiano, Pois é. Mel de Jequié. No domingo a gente teve Atlético Paranaense 1 contra 0 Juventude. Depois a gente teve 0 São José contra 1 do Misto. Taubaté ganhou por 1-0 do Minas Brasília. E o Recanto da Criança foi goleado pelo JC. Brincou de novo. Sim. Não é playground. A Laura adora quando eu entro. Não é playground, Recanto da Criança. Só quer saber de Perdeu ficar por brincando no 4-0 campeonato. novamente. Levou uma sacola de gols pra casa. Tá difícil comentar sobre ele. E aí, pra finalizar, a gente teve o DA 0, Sport 0. E aí, os dois times empataram, mas mesmo empatando, fecharam a rodada na zona de classificação. Aí, fechou o seguinte: o do grupo A gente tem o Bahia em primeiro, Taubaté em segundo, Juventude em terceiro, o Atlético em quarto, Misto em quinto, São José em sexto, Minas Brasília em sétimo e o Doce Mel em oitavo com 0 pontos. A decepção que tem sido para mim, né, olhando para esse campeonato, sem dúvida, especialmente a gente falando aqui dos nossos representantes, é o São José, né? São José perdeu em casa, perdeu mais uma, tá na sexta posição, ao contrário do Taubaté, que tá ali brigando pela liderança, tá fazendo o seu papel bonitinho. E eles vão se enfrentar na próxima rodada, então vai ter clássico aqui dos representantes paulistas, São José e Taubaté. E outra coisa também que entristece, né? Porque eles vão jogar no centro esportivo, que é onde o São José está mandando as suas partidas, e não vai poder ter torcida, porque não tem condições. Aquela história que a gente falou lá do Sesc, não tem condições. Agora, a gente está falando de São José dos Campos, que é uma cidade rica, né? Ou eu estou falando besteira aqui? Que tem condições de colocar, tem times, inclusive masculinos também, de colocar o time do São José, que, volto a dizer, é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Ah, Suleima, mas não tá na mesma fase. Tá, não tá, mas não deixa de ser tradicional, não deixa de ser histórico, porque títulos ninguém tira. Então, fase ruim todo mundo tem, né? O meu time já teve, o seu também, graças a Deus não tá, né? Passou, mas tá na história. E você vê o time não poder contar com o apoio da sua torcida, especialmente no momento que está precisando, né, desse apoio para poder se recuperar ali na tabela, não pode, porque é um centro esportivo e não pode receber a torcida. É triste também, né? É aquela coisa que a gente fala, né, Laura? Com certeza. É Futebol mais um feminino. motivo pra talvez o time tá do jeito que tá, né? Nessa posição. Porque aí não tem Sim, nenhum apoio da torcida, que às vezes consegue virar um jogo, né? Então com é certeza. uma situação complicada, toda rodada isso se repete, né? Mas além desse clássico, Taubaté, São José e Taubaté, quais jogos que vão rolar agora nesse final de semana? Teremos Juventude Doce Mel, 3 horas da tarde, estádio Montanha dos Vinhedos. Coisa linda, hein? 3B da Amazônia contra o UDA, às 4h30 no estádio da Colina. A gente vai ter depois Remo Sport, 4h30 também, no estádio Evandro Almeida. Jogaço, hein? Um clássico aí, um clássico nordestino com um time nortista. Dois times grandes, representativos, tanto o Remo como o Sport, de torcidas apaixonadas. Aí no domingo a gente vai ter o misto contra o Minas Brasília,
lá no Eurico Gaspar Dutra, às 11. Depois São José e Taubaté, às 3 horas, no Centro Esportivo João do Pulo. Bahia e Atlético, às 4 horas, sem local ainda, mas provavelmente que lá no... Enfim, né? O Bahia não, o Bahia vai jogar em Pituaçu. Cupuaçu. Joga em casa, né? Isso. O Bahia joga no Estádio Metropolitano de Pituaçu, é onde o Bahia manda os jogos femininos. Belíssimo estádio, já falou dele. Geralmente os times de base costumam, porque como tem a Fonte Nova, né? No caso o Vitória joga no Barradão, acaba sendo uma boa opção. Como de repente seria aqui, por exemplo, o Pacaembu para o futebol feminino, porque é o estádio de futebol, não é um centro esportivo, né? É um estádio mesmo. É isso que a gente está falando, é estádio. E tem uma localização legal também. Bahia joga lá. Depois a gente tem o JC contra o Fortaleza às 4 no Estádio Florão. E segunda a gente vai ter o VF4 contra o Recanto da Criança às 3 no Almeidão. E finaliza a rodada por aí. Então, aí a gente vai lá agora, pega o elevador, e vamos para a Série A3. A CBF definiu nessa semana a tabela detalhada das oitavas de final do Brasileirão Feminino, Série A3. Os jogos de ida já começam nesse sábado, agora dia 4, e vão até terça-feira, no dia 7, os jogos de ida. E os jogos de volta acontecem de 9 a 13 de maio. Vamos dar uma olhadinha aí nessas partidas, Laura. Então, nos jogos de ida a gente vai ter Paraíso contra o Vila Nova, o Sobradinho contra o Ação, o Pinda, no caso. Vamos falar primeiro dos times que se classificaram? Porque a gente tem que lembrar que a gente não falou da última vez, porque agora uma galera já ficou no caminho, só restaram 16 equipes. São as melhores do campeonato. Os outros saíram, perderam, pegaram o banquinho e saíram de mansinho. Então, quem ficou pro jogo agora? Gente grande. Então, o Pinda passou nos pênaltis contra o Realidade Jovem. Nosso representante aqui de São Paulo também, o Pinda Ferroviária. Isso. O Acauã passou o Náutico. Ficou 5-3 no agregado dos dois jogos. Grande decepção do Náutico, né? Que a gente falou até do estádio dos aflitos e acabou. Verdade. Eu falei, dá azar você jogar num estádio com o nome, é isso aí. Saiu aflito, o né? jogo de volta foi lá. Então. Aí depois a gente teve Tiradentes classificado em cima do IAP, 4-2 no agregado. O Curitiba classificado em cima do Operário. O Curitiba meteu 11-0 no agregado. O primeiro jogo foi 6-0, o segundo 5-0. Nossa, uma sacola de gols. E aí depois a gente teve o Ação classificado. O total foi 7-0 no agregado, em cima do Nacional também. A gente teve Vila Nova e Aliança. Vila Nova classificado. O agregado ficou 10-6. E depois tivemos Vitória classificado em cima do Confiança. Vitória no agregado ficou 13-2 pro Vitória. 13-2. Uma diferença gritante também. Goleou fora e dentro de casa, né? Pois é. O Botafogo classificou em cima do Misto. Botafogo da Paraíba. Isso. E depois a gente teve o União classificado em cima do R4, 2-1 no agregado, assim como o do Botafogo. E a gente teve o Atlético Rio Negro classificado, agregado 5-1 em cima do Tarumã, que foi inclusive Posso puxar já essa notícia? Claro, por favor, né? Teve, não sei se vocês viram em nossas páginas, Donas FC lá no Instagram, a gente postou uma matéria que teve uma jogadora do Tarumã que ela tem uma filha de 1 ano. E aí, por ser uma criancinha ainda muito nova, ela não pode ficar muito tempo longe da mãe, né? E aí, o Edinaldo, né, presidente da CBF, liberou ela levar a filha dela junto com a delegação no ônibus. E aí, inclusive, ela teve até o apelido, né, de Neném. Apelidaram ela como mascote, né, do time do Tarumã. Infelizmente não passou de fase, mas assim, foi uma atitude muito legal da CBF, porque foi a primeira vez que isso aconteceu na história do futebol feminino, ter oficialmente uma criança junto na delegação. E acho que já deixa todas as mães aí bem mais tranquilas em relação a isso, né? Muito bacana, um abraço, um beijão para todo mundo aí da equipe Tarumã também, que carinhosamente repostaram a nossa matéria lá no Donas FC, e a gente recebeu um carinho.
A gente torce para que realmente melhore. Agora, assim, quando a gente postou isso lá no na nossa página, aí teve um comentário da Patrícia Menezes. Patrícia Menezes, que eu entrevistei aqui para o quadro A Dona do Jogo, que foi uma jogadora veterana da seleção brasileira, e ela falou assim: ah, mas isso não é histórico, não é a primeira vez, porque na minha época eles permitiam. E ela tem uma história interessante. Vai lá, inclusive, para poder assistir, porque é o que a gente fala, aquelas histórias que a gente encontra por aí pelo futebol feminino, porque ela foi convocada para fazer parte da primeira seleção brasileira e não conseguiu ir disputar o torneio experimental da China, né, que antecede a Copa do Mundo da modalidade, porque ela estava amamentando. E ela levou, de fato, ela saiu de Goiânia e levou a bebezinha dela, que hoje é fisioterapeuta, até está trabalhando no futebol também, ela está com um time, ela estava disputando aqui o Taça das Favelas com o time o time de Goiás. E ela falou, ela relatou que naquela época já existia isso. Só o que a gente estava destacando é que realmente em campeonatos oficiais, né, e enfim, com tudo que a gente está vendo hoje de organização, naquela época os campeonatos eram ainda amadores, né? Se o futebol feminino hoje, 2024, ainda não está 100% profissional, a gente ainda vê ainda tem um amadorismo aí. Então imagina naquela época. Mas legal ela ter falado isso, porque ela trouxe a visão dela e ela pode falar com propriedade, porque realmente ela viveu isso, uma cena muito bonita no jornal. Inclusive está no meu livro, Dona DFC, eu contando essa história dela e a foto também, o recorte do jornal dela amamentando num treino da seleção. Acho que 1989, uma coisa assim. Mas bacana, eu queria só destacar isso. Só para continuar, a gente teve o Brasil de Farroupilha classificado em cima do Fluminense. Total agregado ficou 10-2. A gente teve o Sobradinho classificado nos pênaltis em cima do Crespon. O Paraíso classificado em cima do Ipiranga, 4-2 no agregado. O Porto Velho classificado em cima do Atlético Acreano, 7-0 no agregado. O Vasco classificou em cima do Vila Isso Nova. não acontece na Série A. Ah, desculpa, isso acontece. A gente teve, e para finalizar, o Paysandu que se classificou em cima do Smag por 3-0. Smack. Agora a gente falando que a gente já está falando de Série A3, tem uma dona da prancheta no Rio Negro de Roraima, que a gente já trouxe a história aqui deles, que eles fizeram uma ação muito legal, eles têm feito. Então, uma das páginas, aliás, eu recomendo, inclusive, a vários times aí da Série A, times, inclusive, que são SAF, tá? Times, inclusive, que lançou um centro esportivo hiper, mega, super moderno, mas não tem uma página para o futebol feminino. Se inspirar, porque é muito legal as ações que o Rio Negro faz na página dele. E lá tem uma dona da prancheta, Isabel Alves. Ela tem apenas 29 anos, a técnica do Rio Negro. Ela foi a primeira mulher campeã roraimense, né? Isso foi um marco para o Rio Negro. E foi a primeira vez também que um time de Roraima se classifica entre os 16 melhores, né? Que consegue ir tão lá na frente, né? Passar para a próxima fase da Série A3. Então, parabéns, Isabel Alves. A gente adora ver essas mulheres, né, fazendo esses trabalhos maravilhosos. E ela só tem 29 anos. E é muito bacana, né, Laura, a gente ver. Respeita. É o Negão da Aparecida, que é o apelido do Rio Negro de Roraima. Falar dos os outros jogos, jogo de ida, finalizar aqui. Sim, é só chamar a atenção aqui que você falou também do Tiradentes que se classificou, do Piauí, também foi o primeiro clube de Piauí a se classificar também para a segunda fase. Então é legal a gente pegar, porque são essas regiões, isso é muito importante para o desenvolvimento, né, da modalidade, quando você vê a primeira vez que, enfim. Então, parabéns também aos Tiradentes aí de Piauí, que se classificou para a segunda fase. Pode seguir. E aí, com os times que sobraram, vai começar os jogos de ida.
Aí, Paraíso e Vila Nova, teremos Sobradinho contra o Ação, o Pinda contra o Vasco, Brasil de Farroupilha vai enfrentar o Curitiba, o Rio Negro contra o Porto Velho, o Tiradentes contra o Paysandu e a Cauã contra a Vitória. E aí, os jogos de volta, tudo igual, só que ao contrário. É o Cauã de Alagoas, então vai ter esse confronto aí. Agora a gente teve algumas coisas. Já finalizamos, né? A Série A3. Isso. Falar um pouquinho de arbitragem feminina, porque nós tivemos alguns marcos na arbitragem feminina do Brasil e do mundo. Começando com o Quarteto Feminino Brasileiro, que nós tivemos na quinta-feira da semana passada, acho que foi dia 27, que o quarteto feminino que assumiu o comando em uma partida do Sul-Americano. Foi liderado por Edna Alves, a Neuza Beck, Fabrini Bivilacqua e a Daiane Muniz, né, no VAR. Atuaram na partida entre Always Ready e Universidade Cerro Vallejo, no estádio municipal de El Alto, na Bolívia. Tá vendo? Não é só você que sabe, manja aqui no espanhol. Vai vendo. É um time de peso, né? E dessa mesma semana, no domingo, tivemos outro feito histórico, mais um, que 21 anos depois, nós tivemos uma arbitragem 100% feminina. Agora, o que me surpreendeu do anúncio foi exatamente como é que você ignora que há 21 anos já tinha acontecido quarteto feminino comandar uma partida no Brasileirão da Série A. Porque o que muda dessa vez é só o VAR, né? Com certeza. Porque se você Porque tirar o VAR, não seria a primeira vez, no foi caso. 2003, gente, 2003, vocês aí que são jovens, né, que não acompanharam, 2003 tivemos um jogo, dia 29 de junho de 2003, Silvia Regina era a árbitra central, Ana Paula Oliveira, que foi a nossa dona do jogo aqui, uma das melhores assistentes do futebol no Brasil. A outra também, a Aline Lambert, também muito boa, muito competente. E a Paula Teófilo de La Vega, que era a quarta árbitra. Protagonizaram um momento pioneiro. Eles apitaram o Guarani e São Paulo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu não posso esquecer disso porque eu, como mulher no futebol, e naquele momento, um ano depois disso aí, eu estava dando os meus primeiros passos como jornalista esportiva. E eu posso afirmar, né? Posso falar aqui com convicção que isso influenciou muito a minha decisão. Porque quando eu vi aquelas mulheres ali, o impacto, eu não esqueço do impacto que eu vi. Era uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Em um jogo principal da Série A. Já tinham outras mulheres apitando, fazendo alguns jogos, mas jogos com menos expressão, ou seja, com menos visibilidade. E elas tiveram toda aquela visibilidade naquela partida. Então, sim, 21 anos atrás, tivemos um quarteto. Agora, o que foi que mudou, Laura? Para esclarecer, porque como jornalistas a gente vai em busca... O que mudou daquele quarteto de 2003 para o quarteto, né? Agora, então, como tem o VAR agora, tivemos 4 mulheres no VAR também. Então, no total, a arbitragem 100% feminina, tanto no VAR quanto no campo. E no total foram 8 mulheres. Exatamente. Então, lá tinham 4 em 2003 e nessa partida agora contra o Atlético Internacional e Atlético Goianiense, tinham... Isso, a gente teve a Daiane Muniz controlando o VAR, a Amanda Matias e a Charlie Wend apareceram como árbitra assistente de vídeo, e aí a gente teve a Regina de Holanda como observadora do VAR. Muito bacana, parabéns para todas essas mulheres. A gente tá falando aqui só porque é importante a gente trazer informação e é muito importante que as pessoas entendam e respeitem as histórias das pioneiras. A gente fala disso, a gente não pode. Para a gente entender o nosso presente, a gente precisa estudar o nosso passado. Então, se tem mulheres, se a Edna Alves, porque a Edna, gente, ela não cansa de fazer histórias, é uma das melhores árbitras que nós temos aqui no futebol brasileiro mesmo. E é engraçado porque quando ela surgiu em 2019, já tinham se passado 15 anos, né, desse episódio, desse mesmo episódio, né, desse quarteto lá. E aí a Ana Paula Oliveira, ela gravou um vídeo
na página dela e ela chamou atenção para uma coisa, né? Ela sempre muito favorável às mulheres no futebol, ela levanta essa bandeira, claro, né? Claro que ela sabe muito bem o que é ser mulher no futebol. E ela falou por quê? Por que tanto tempo, né? E é um questionamento. Por quê? De 2003 para 2019, 15 anos para uma mulher voltar a apitar uma partida na Série A. Aí, agora, para ter uma arbitragem 100% feminina, 21 anos. Quase sua idade. 21 anos. Ah, as mulheres deixaram de fazer curso na FIFA, na CBF, a atuarem nas federações? Não. Eu desafio vocês. Vão nas federações. Tem um monte de mulheres lá. Tem um monte. Agora, o incentivo. Quanto tempo as federações também de futebol demoraram para poder abrir para as árbitras, né? Eu achei legal que a Thaís Galvão, diretora de competições da Federação Baiana de Futebol, em entrevista aqui ao Donas FC, ela falou que existe uma cota lá dentro da Federação Baiana de Futebol, porque tem que ter um número para as mulheres. Então, tem um incentivo para que as mulheres vão para a arbitragem. As mulheres que não querem jogar futebol, ou não querem ser técnicas, jornalistas esportivas, mas gostam de futebol, elas têm essa opção também de serem árbitras. E é uma oportunidade muito bacana de profissionalizar e ambição mesmo, porque onde essas mulheres estão chegando hoje, né, quebrando aí barreiras, mas essa quebrar barreiras não é coisa de brasileiro, viu? Também lá na Itália, vamos lá para o velho mundo, porque a gente está falando aqui, a gente está criticando o Brasil, por que 21 anos depois, né? E o que a gente vai falar da Itália, que pela primeira vez na história da Série A do campeonato italiano, tem uma arbitragem 100% feminina, teve. Foi da partida lá no Giuseppe Meazza, em Milão, né? Contou com a arbitragem completa por mulheres. Maria Soli Ferriri foi a dona do apito, auxiliada pelas árbitras assistentes Francesca Di Monte e Tiziana Trachati. Trachati. Foram as mulheres que comandaram. O jogo foi válido pela 34ª rodada do italiano e o Inter de Milão acabou vencendo o Torino por 2-0. É isso aí, Laura Tessi. Agora vamos dar um giro no mundo, né? Só a gente falar que a gente não falou da Last Dance da Marta, né? Que a Marta deu uma entrevista. Final, porque... Tá emotiva. Mas podemos falar a verdade. Quer falar agora ou a gente deixa pro final? Vamos deixar pro final. Porque a gente vai, já que a gente tá falando de italiano, aí a gente vai pro Giramundo. E eu te pergunto, Laura Tessi, o que Benfica, Roma e Crystal Palace têm em comum, Laura Tessi? Pergunta de 1 milhão. Tinha que ter aqueles efeitos sonoros. Você devia. Tudo, a gente faz. Tem uma taça aqui na minha mão. Boa. Os 3 times levantaram taça já esse ano. O Crystal Palace conseguiu subir, né? Pra primeira divisão. Sim. Conseguiu o Barclays Women's Championships, que é a segunda divisão, né, do futebol inglês. E tá muito animada a torcida, né? Bateu recorde de público. 6.000 pessoas. Ah, mas é mil. Ah, é. Para eles é muito para um jogo de segunda divisão. Lá, e a gente tem que lembrar também que na Inglaterra, apesar de todo o desenvolvimento e de tudo que está acontecendo lá, também teve proibição de mulheres no futebol. Tem toda uma história também aí por trás. E aí, o Crystal Palace vai disputar pela primeira vez a WSL, que é a Superliga de futebol da Inglaterra. Só pegando, já que a gente está falando, daqui a pouco a gente fala dos outros, mas já que a gente está falando de futebol inglês, o Manchester City tá com a mão na taça, né? Tá liderando lá, e o Chelsea, que estava ali, ó, esperando uma oportunidade para vencer. Eu vi a entrevista hoje da Amy Reis. Eu sempre, quando chega aqui no programa, eu esqueço. A Reis. Ela falando, ela já entregou a taça, viu, gente? Ela falou que tudo bem, que matematicamente o Manchester City ainda não venceu, que o Chelsea ainda tem chances. Só que ela mostra que ela é pé no chão, porque quando você depende de outros resultados, dos adversários, de tropeços de adversário, enfim, você não pode chegar e ter essa confiança toda. Então, o Manchester City, muito difícil deixar escapar.
E é muito bacana porque já pode levantar a taça com 2 rodadas de antecedência e o Manchester City não conquista essa competição desde 2016, uma competição que vai, mais uma vez, ter um investimento absurdo para o próximo ano. Aumentou demais, porque lucrou demais, foram mais de 1 bilhão de pessoas no estádio. Então, recorde atrás de recorde. A Série A do campeonato inglês, assim, já não tem nem mais o que provar nada, porque já é sustentável. Vende produtos, a torcida vai para o estádio ver os times femininos. Então, é muito bacana, é uma coisa para a gente olhar, assistir, aprender, E se inspirar, aplaudir. aplaudir e copiar, né? Mas lá em Portugal também teve time levantando taça, né, Laura? Sim, a gente teve tanto a Roma, Em Portugal. do Benfica. É, A gente teve o Benfica 1-0, ganhou com o gol da Chandra Davidson e venceu o Sport e conquistou a taça da Liga pela 4ª vez. E já, vale ressaltar que os dois times são comandados por mulheres. Eles estavam sim, fazendo esse apelo, inclusive, né? A diretora da liga estava fazendo esse apelo. E bem bacana perceber que os dois conseguiram chegar numa final e eles deram esse destaque, né? Pelos dois serem comandados por mulheres sim. e os dois que chegaram na Muito final. bacana. A Filipa, inclusive, a técnica campeã, a Filipa Patão, excelente treinadora. Lembrando que o Benfica é o time da nossa queridíssima Laís Araújo, minha conterrânea, baiana. Eu conheci lá no início, que estava dando os primeiros chutes lá nos Estados Unidos. Eu conheci a Laís lá em Nova York, quando ela foi levada por um projeto muito bacana, meu amigo Wilson, aí de Nova York, ela estava começando e ver o seu crescimento, o seu desenvolvimento, jogando Champions League e se consolidando como uma das atletas principais do Benfica, é muito, 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 muito gratificante. Agora, vamos para a Itália, que a Roma conquistou, né? Também. Bicampeonato da Série A. Mesmo sem entrar em campo, a Roma foi beneficiada porque a Juventus perdeu o jogo contra a Internazionale. E aí, com isso, na sexta-feira, a Roma se torna bicampeã da Série A. Tendo apenas uma derrota em 22 rodadas disputadas, a equipe possui 61 pontos e aí não consegue mais ser alcançada pela velha senhora. E também vale lembrar que no final do mês a Roma vai disputar a decisão da Copa da Itália contra o Fiorentina e pode conquistar outro título nacional ainda na mesma temporada. Muito bacana. E o que é que nós vamos destacar desse time da Roma? Já que a gente está falando de mulheres, né, comandando equipes, a gente tem que falar de mulheres. Lembrando primeiro que a equipe da Roma, mas a Roma Clube tem uma CEO, que é uma mulher, que é a Lina Soloco, que já tinha sido CEO do Olympiacos, então vem fazendo uma competição, ou um trabalho muito bom lá. Tem uma gestora também de futebol feminino, que é também uma mulher. E uma coisa também muito legal que está acontecendo lá no futebol italiano, é que a jornalista, esposa que é viúva, né, do Paolo Rossi, o carrasco da seleção brasileira de 1982, ela é a presidente do campeonato da Série A1. É uma coisa, um cargo que aqui a gente não tem, né? Fica a dica. Ela é presidente do campeonato italiano. É uma mulher também, é jornalista, Federica Capelletti. E é muito bacana. Olha como muda, olha como tudo muda, como contexto, visão. Então tem tudo isso aí. A gente, claro que a gente vai dar destaque, porque tem as donas no comando e a gente está trazendo para cá. Então é só uma curiosidade aí do campeonato italiano, Laura. É isso, né, Laura? O que é que temos agora? Mais nada, só a Marta, é isso? Temos semifinal de Champions também. Ah, é. Teve semifinal não, os resultados aí da Champions League. Tivemos, Isso, né? teve o jogo Tivemos. 2 da semifinal no sábado, dia 27. O Chelsea perdeu por 2-0 pro Barcelona em casa. Assim, eu pelo menos estava apostando no Chelsea para essa vitória. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa, mas não tenho o que falar, né? A nossa mulher, rainha, Deus, eu não sei nem o que falar dessa mulher que
Meu Deus do céu, ela O não que é que ela cansa. come no café da manhã? Eu só tenho curiosidade de saber isso, Por né? favor, faça essa A pergunta, porque Vomati. Agora teve reclamações. Mati, Teve reclamações do Chelsea em relação às faltas, né? pênalti. O Chelsea acabou sendo prejudicado, né? Que jogou com um a menos, teve uma expulsão de uma jogadora, então teve não é só aqui que a gente reclama de arbitragem, não, rolou isso aí, mas assim, não dá, é indiscutível É, o que o Barcelona mas tem que fazer gol também, né? Não adianta ficar só reclamando de é arbitragem, exatamente o que o Barcelona jogou e lá pelo dentro. menos. Sim, e o Stamford Bridge lotado, entupido, né, Em para casa, hein? poder incentivar o Chelsea. Era, enfim, a Reis ela tá saindo do clube e sem um título, né, no ano, porque Exatamente. ela acabou perdendo esse daí também, essa oportunidade, na verdade, de disputar. Então, o Barcelona foi, se classificou e aí no domingo teve o O Lyon. Lyon ganhando por 2-1 em cima do Paris. O Lyon que é, né, o maior vencedor da Champions feminina e está em busca do seu nono título. E aí a gente teve, no total agregado, o Lyon ganha por 5-3. E aí a final está marcada para o dia 25/5 no estádio San Mames. Acho que é assim que Mames, em fala. Bilbao. E detalhe que para essa partida aí a torcida do Barcelona já comprou, esgotou assim, tipo em 30 minutos, esgotou todos os ingressos que cabia para a eles. Então, torcida do Barcelona vai jogar em casa, né? Em peso. Lá em casa, no caso, na Espanha. O torcida do Barcelona foi lá e garantiu o ingresso. O torcida do Barcelona que costuma, gente, só para vocês aí desavisados, colocar 90 mil pessoas, tá? Já colocou 90 mil pessoas lá no estádio do Barça, para futebol feminino que a gente está falando. Então é claro que eles não iam perder essa oportunidade. Então teremos um jogão na final da Champions League, Lyon E e Barcelona. Barcelona em busca do seu terceiro título, né? E agora, qual o seu favorito aí? Quem você acha que leva? Olha, eu acho que eu vou no Barcelona. Lyon eu iria talvez pelo histórico, né, de ser o maior campeão, mas acho que se for pegar o time em si, pegar nome por nome, eu vou no Aquele momento Barcelona. também do Barcelona, né? Eu acho que tá naquele momento mesmo de pegar tudo, a base da seleção da Espanha, a melhor Sim. equipe do mundo, tem a melhor jogadora também do mundo que tá voando, como a gente destacou aqui. Realmente, mas vai ser um jogaço, isso é garantido. Lembrando que essa partida vai ser dia 25, né, de maio, então no final aí do mês. É isso, Laura. E para fechar aqui, teremos a despedida da rainha, né? Última partida que ela falou. É claro que deve ter algum jogo comemorativo, mas ela deu entrevista recentemente à CNN Esporte e falou que vai ser o último ano dela com a seleção feminina. E como é que nós estamos? Olha, a Marta me enganou no passado, eu queria falar isso. Foi, por quê? Falou que ia se aposentar, fiz um super texto pra ela, postei no Insta, chorei, entendeu? Aí quando eu vejo ela tá jogando a Copa. Tipo, depois da Copa ela fala: "Não, vou jogar a Olimpíada agora, vou jogar She Believes esse ano". A gente achou que ia ser a despedida ano passado, depois da Copa, né? Mas eu acho que esse ano vai. Eu acho que esse Não, com ano agora é certeza. para valer. A verdade, ela já provou tudo que ela tinha que provar. Ela quer se dedicar também à vida pessoal, ela quer ser mamãe. E eu te falo, Marta, é difícil, viu? Ser mãe e estar nessa ativa aí tudo é difícil. Imagina no seu caso ainda de disputar a Copa, toda essa cobrança, sendo uma esportista, deve ser ainda muito mais complicado. Mas é isso. É o que temos para hoje. Vamos nos despedir, agradecendo mais uma vez. Antes da gente se despedir aqui, fala as nossas redes para a galera seguir aí, Laura. Se inscrevam nos nossos canais, tanto Instagram quanto Facebook, quanto YouTube, Donas FC. Se não achar com N é porque tá com dois. Então, Donas FC. Tem o da Sulema Suleimacena. e @Lautece lá no Insta. É isso aí, galera. Obrigada pela companhia maravilhosa de vocês aqui. Obrigada pelos feedbacks que a gente tem recebido bastante aí de vocês nas redes sociais e fica aqui com a gente. Fica com a gente que sempre a gente está aqui para trazer todas as informações do mundo do futebol feminino e os esportes praticados por mulheres. Até mais.